Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político. Estou aqui mais uma vez com a nossa colunista Beth Lopes e a gente fala um pouquinho sobre os principais assuntos que marcaram a semana na política. Dessa vez, a semana foi aberta com uma entrevista exclusiva do ex-ministro Ciro Gomes, que foi candidato à presidência pelo PDT, na qual ele criticou duramente os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro. O principal foco aí dos ataques do ex-ministro foi a deputada Tabata Amaral. Eu acho que principalmente ali houve, de fato, uma briga muito forte em relação aos partidos contra esses tais movimentos. Esses novos movimentos. A crítica do Ciro foi muito dura nesse sentido, em dizer que, inclusive, conseguiu aprovar isso dentro da cúpula do PDT, uma resolução que obriga quem quiser disputar a eleição, as eleições municipais do ano que vem ou outras, dentro do PDT, vai ter que se retirar desses movimentos e aí, diretamente para a Tabata, que poderia disputar a eleição municipal do ano que vem. Né? Perde o financiamento, né, dos grupos, exatamente, empresariais. Bom, além disso, a gente teve uma semana também bem agitada na Justiça. O presidente do STF, Dias Toffoli, como plantonista, despachou e decidiu suspender as investigações contra o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, por conta ali do caso Fabrício Queiroz. Ele alega e atendeu a um pedido da defesa do senador, que argumenta que não poderiam ter sido usados dados referentes à quebra de sigilos sem autorização da Justiça. Bancária e fiscal, Beth? Neste caso, COAF. E o despacho, né, do ministro do STF inclui também Receita Federal e Banco Central. Aí causou uma gritaria total, hein? Além disso, bom, o que não faltou foi filho do presidente causando polêmica essa semana, né? A gente dá seguimento aí a muita discussão referente à proposta de nomear Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington, depois dele ter dito na semana passada que ele era qualificado para o posto por ter fritado hambúrguer no Maine. Dessa vez o presidente Jair Bolsonaro disse: vou sim beneficiar o meu filho, se eu tiver que dar filé mignon para o meu filho, é exatamente isso que eu vou fazer, né, Beth? Os pecados da carne, né? O hambúrguer, o filé. É incrível como o presidente Jair Bolsonaro, a economia em crise, a reforma da Previdência ali, né? Óbvio, o Congresso está em recesso, mas ela está tramitando. Tem a reforma tributária, tem tanta coisa, Clarissa, e ele insiste, ele vem defendendo, né? A grande bandeira do presidente é defender a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Eu ainda acho que tem algum grau aí de empenho do governo em criar algumas distrações em relação a negociações que estão ocorrendo em paralelo, sabe, Beth? Tanto a questão da reforma da Previdência, agora essa questão da reforma tributária, né? Mas antes da gente entrar nisso, acho que vale a gente falar um pouquinho de mais um filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que estava meio sumido, apareceu de novo esta semana para criticar a imprensa. Então sobrou pra gente. Onde ele disse que não sabe por que o presidente insiste em fazer esses cafés da manhã com jornalistas, uma vez que semanalmente, toda vez que ele marca esses encontros, as falas dele acabam distorcidas para prejudicá-lo, né, E uma Beth? coisa interessante é que na sexta, no café da manhã, com a imprensa estrangeira, o Bolsonaro também fez coro, né, ao Carlos e criticou a imprensa também, né? Pois é. E além disso, lá também ele falou que sobre a proposta de criar um novo imposto, que gerou bastante polêmica nesta semana. A proposta rapidamente foi associada à extinta CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, criada lá atrás e que era conhecida como o imposto do cheque. Então agora, né, falar, obviamente eles não vão recriar a CPMF, mas um imposto semelhante, a oposição e outros estão batizando, né, de nova CPMF, então aí vai ter uma discussão em cima disso, Clarissa. O esforço todo do governo tem sido em deixar muito claro que a ideia não é criar novos tributos, ou seja, novas cobranças, mas sim simplificar o atual sistema tributário e fundir vários impostos em um, que teria um mecanismo de cobrança semelhante ao da CPMF e, portanto, mais difícil de ser sonegado. Mas acho que a tendência, né, Beth, é que qualquer proposta que traga carimbo de CPMF ou se assemelhe à CPMF tende a ter dificuldade no Congresso. Vai ser muita né? dificuldade, com certeza. Enfim, por fim, o presidente confirmou as intenções de liberar pelo menos uma parte dos recursos do FGTS nas contas ativas para tentar movimentar um pouco a economia. Ainda não se sabe direito qual vai ser o perfil dessa liberação e quem vai poder sacar e quanto.
porque, em parte, a gente tem setores que seriam muito afetados, como a construção civil, né, Beth? E foi justamente por conta da pressão do setor da construção civil, que é um grande empregador, gerador de empregos, que movimenta aí a roda da economia. O governo, né, segurou o anúncio e provavelmente nesta semana talvez ele anuncie, a gente não sabe, como você mesmo falou, como é que vai ser feito e operacionalizado. Então falam em talvez criar regras onde fosse possível fazer saques periódicos. Exatamente. Vamos lembrar que tanto o Guedes e o Bolsonaro no coro aí dizendo, eles criticam ali que o governo Lula foi calcado no consumo. Então liberar o FGTS para consumo seria seguir na mesma linha, que é como você falou, é um respiro e depois a economia fica estagnada de novo. Mas né? acho que tem muita gente esperando esse respirinho, né? Com certeza. Enfim, a gente segue acompanhando este e outros assuntos diariamente no Broadcast Político e uma vez por semana você pode vir aqui com a gente na TV Estadão. Obrigada, até mais.